Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretaro, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para discutir sobre preparação física no basquete, preparação física direcionada especificamente aos jogadores de basquete. Pois bem, o tema de hoje que eu pretendo discutir com vocês é sobre o treinamento físico no basquete feminino, preparação física em jogadoras de basquete feminino. O que será que nós devemos levar, nós como preparadores físicos, devemos levar em consideração no momento de estar prescrevendo programas para jogadoras de basquete feminino? Quais são os aspectos quais as variáveis que nós devemos monitorar ou estar verificando nestas atletas para o momento de montar, de confeccionar os programas de treinamento físico. Então, para dar o start, eu começo apresentando uma problemática. O que é a problemática? É uma indagação acerca do que existe, é uma interrogação, essa problemática é uma indagação, o que existe de diferente entre jogadoras de basquete feminino e jogadores de basquete masculinos para justificar que o treinamento físico deva ter alguma característica distinta, deva existir alguma peculiaridade entre gêneros no que tange a elaboração dos programas de preparação física entre esses atletas femininas versus atletas masculinos. E aí no decorrer da apresentação, a gente vai apresentar, comparando sempre atletas masculinos com femininas, e ao momento só falando de atletas femininas, para a gente tentar entender a dinâmica e o porquê de certas características do treinamento serem um pouco mais distintas e o que nós devemos levar em consideração, nós como preparadores físicos. Ok? Então, falando um pouquinho sobre um aumento na popularidade do basquete feminino mundo afora. Entre as principais ligas de basquete feminino que nós temos, por exemplo, eu mencionei algumas aqui, a WNBA, que é a Liga Norte-Americana, a LFEB, que é a Liga Espanhola, a WNBL, que é a Liga Australiana, a LBF, que é a Liga Brasileira, entre outras ligas europeias, no continente aqui da América do Sul, no continente, outros continentes afora, o que fez que esse crescimento, que essa popularidade no basquete feminino crescesse. Aí existe uma série de aspectos aí culturais, né, por trás disso, mas a gente pode dizer o seguinte, de uma maneira geral, essas duas ligas aqui, dentre as ligas que eu mencionei, duas ligas se destacam. A Liga Norte-Americana, que é a WNBA, e a Liga Australiana, que é a WNBL. Essas duas ligas são muito fortes, jogam um basquete muito, vamos dizer assim, relevante perante outras ligas. Não estou dizendo que outras ligas são inferiores a elas, isso não estou querendo dizer isso, mas estou querendo dizer que essas duas ligas se destacam, principalmente a Liga Norte-Americana, a WNBA, que foi criada lá em 1996 e que é uma liga de altíssimo nível. Muitas jogadoras jogam em outros países as suas ligas e depois vão jogar, quando chega a temporada da WNBA, vão jogar lá nos Estados Unidos essa liga de tão importante, de tanta visibilidade e tanta importância que se tem com essa liga norte-americana. Então, muita popularidade do basquete
feminino se deve a essas duas ligas, a norte-americana e a australiana, mas em outros países tem crescido gradativamente a atenção, a popularidade para com o basquete feminino. Isso é devido a uma série de fatores. Quando a gente vai falar de basquete feminino e atletas femininas, a gente precisa pensar nas alterações evolutivas que ocorreram nas últimas 3 a 4 décadas. E quais foram essas alterações evolutivas, essas 3 a 4 décadas? Lá da década de 1970, 80, até a década atual, de 2000, 2020. O que houve de alterações evolutivas nas jogadoras de basquete feminino? Primeiro, as jogadoras de basquete feminino se tornaram mais fortes, apresentam um maior tamanho muscular, ou seja, uma maior hipertrofia muscular em relação às atletas da década de 70 e 80, e a velocidade e potência muscular, elas conseguem ser produzidas em uma magnitude muito superior ao que as atletas da década de 70 e 80 produziam. Então as alterações evolutivas no aspecto físico das jogadoras de basquete. É claro que isso tem uma relação também com a melhoria nos métodos de treinamento que também se evoluíram. Da década de 1970, 80 para a década de 2000, 2020, houve uma evolução, um progresso em métodos de treinamento, em tecnologia que se emprega no treinamento, em conhecimento da área de medicina, fisiologia do exercício, biomecânica, entre outras ciências que norteiam a ciência do esporte e que fez com que, conseguiu destacar essas alterações evolutivas nas jogadoras de basquete feminino, da década de 1970, 80, para a década atual de 2000, 2020. Quando a gente fala de comparação de principais diferenças entre jogadoras femininas e jogadores masculinos, a gente pode discutir algumas questões. Aqui eu coloquei 5 tópicos, né? Primeiro tópico são as questões anatômicas. E, o que distingue, né, jogadoras femininas dos masculinos em questões anatômicas? Normalmente os homens são mais altos que as jogadoras femininas. Normalmente está em torno de 7% aproximadamente essa diferença. Também os jogadores masculinos, eles possuem alguns órgãos internos maiores que as atletas femininas. Por exemplo, o tamanho do coração é um órgão que os atletas masculinos têm maiores que os atletas femininas. Também pensando em termos anatômicos, né? A pelve masculina, ela é mais estreita. As atletas femininas têm uma cintura pélvica mais larga. Também os ombros dos homens, dos atletas masculinos, são mais largos que os atletas femininas, pelo menos entre outras questões anatômicas. Pelo menos essas daqui são as mais evidentes, as que se destacam. Depois, adentrando na questão morfológica, os homens, eles possuem um menor acúmulo de tecido adiposo em relação às atletas femininas, e também existem diferenças na composição muscular, das fibras musculares entre os gêneros, nós vamos discutir também mais para frente, entre outros fatores morfológicos. O terceiro ponto seria as questões menstruais, e as questões menstruais ficam mais restritas, né, às jogadoras femininas. Os homens não têm essa questão fisiológica menstrual. A questão fisiológica menstrual é uma característica distinta somente do sexo feminino. Nós vamos discutir também essa questão do ciclo menstrual, como o ciclo menstrual afeta ou não o desempenho, tanto de força como de resistência. Depois a outra questão, que é uma questão bem, que se destaca bem, que é a questão dos níveis de força, a força muscular. Parece que os atletas masculinos, eles têm valores de força máxima absoluta superiores às das atletas femininas. E aí depende da questão
principalmente hormonal da testosterona, que nós vamos mostrar mais para frente. E por último, a questão da capacidade cardiovascular. Então, parece que existem diferenças no tamanho do coração, como eu já mencionei. O coração das atletas femininas é menor que o coração dos atletas masculinos. E na capacidade cardiorrespiratória das atletas femininas, existem algumas particularidades que interferem no desempenho final destas atletas. Quando a gente fala de aspectos fisiológicos, um ponto pertinente é a questão hormonal, né? Como os hormônios agem tanto nos atletas masculinos, como também, principalmente, nas atletas femininas, e como essa questão hormonal é determinante entre os gêneros. Essa questão hormonal ela é bem determinante, principalmente quando se fala de força, de treinamento da força. Então, essas diferentes interações hormonais que ocorrem em termos fisiológicos nos atletas masculinos e nas atletas femininas, elas podem gerar também distintas respostas no desempenho atlético. Então, quando a gente vai adentrar nessa questão, nessa abordagem hormonal, a gente vai conseguir entender situações fisiológicas que ocorrem entre os gêneros, o que é que distingue, né, jogadoras de basquete feminino dos jogadores de basquete masculinos. Raciocinando numa linha de crescimento e desenvolvimento corporal, a gente pode dizer que os hormônios gonadotróficos, que são secretados pela hipófise anterior, eles estimulam o crescimento dos ovários nas atletas femininas e os testículos nos atletas masculinos. A partir disso, esses dois órgãos, eles passam a secretar o estrogênio e a progesterona nos ovários e a testosterona nos testículos, reforçando, os ovários secretam o estrogênio e a progesterona e os testículos secretam a testosterona. Nas atletas femininas, o estrogênio e a progesterona, que são secretados pelos ovários, eles desenvolvem as mamas, alargam a região pélvica e aumentam significativamente os depósitos de gordura no quadril e nas coxas. Por outro lado, nos atletas masculinos, a testosterona ela aumenta a massa muscular e o tecido ósseo, por isso que os atletas masculinos costumam ser mais fortes e mais musculosos que as atletas femininas. Ainda falando sobre essa questão dos aspectos hormonais que distinguem jogadores masculinos das jogadoras femininas, a gente pode dizer, quando a gente fala em treinamento da força, da capacidade biomotora força, que os jogadores masculinos eles dependem da testosterona para conseguir produzir força máxima. Por outro lado, as jogadoras femininas elas não têm essa produção de testosterona como ocorre nos jogadores masculinos. Para se ter uma noção, os jogadores masculinos têm uma proporção de testosterona endógena equivalente a 10 a 20 vezes o valor das atletas femininas. Então, a produção de testosterona endógena dos jogadores masculinos equivale de 10 a 20 vezes o valor das atletas femininas. E aí, nas atletas femininas, para elas compensarem essa resposta inferior da testosterona, que é um valor bem inferior, elas são mais dependentes do efeito endógeno de dois hormônios. Do hormônio do crescimento, conhecido pela sigla GH,
e do fator de crescimento da insulina, que é conhecido pela sigla IGF-1. Essa resposta hormonal, tanto do hormônio do crescimento, como do fator de crescimento da insulina, no treinamento de força, eles têm relação com algumas variáveis agudas do programa, em especial do volume total da sessão de treinamento. Parece que quanto maior for o volume da sessão de treinamento de força, maior vai ser a ativação desses dois hormônios que compensam a testosterona para ganhos de força em jogadoras femininas. Hormônio do crescimento e o fator de crescimento da insulina, que conseguem compensar a resposta inferior da testosterona nas atletas femininas. Ainda falando sobre a questão de, agora adentrando, sobre a questão da composição corporal, a gente pode dizer que as jogadoras femininas, elas, durante o processo de crescimento e desenvolvimento corporal, na transição que ocorre da infância para a adolescência, elas costumam acumular um percentil elevado de gordura subcutânea, graças a esses dois hormônios sexuais femininos, que são secretados pelos ovários, que são o estrogênio e a progesterona. Normalmente, as atletas femininas, elas possuem um percentil de gordura superior aos atletas masculinos. Isso para questões fisiológicas de procriação e também a questões fisiológicas de balanço de equilíbrio hormonal. Ainda sobre a questão da composição corporal que distingue jogadores masculinos de femininas, a gente pode dizer que os jogadores masculinos, eles têm uma densidade óssea mais elevada que as jogadoras femininas. Também os jogadores masculinos têm uma massa muscular mais elevada que as jogadoras femininas, graças à ação preponderante do hormônio testosterona. E também os jogadores masculinos têm um percentil de gordura em valores inferiores que as jogadoras femininas. São alguns tópicos da composição corporal que distinguem jogadoras femininas dos jogadores masculinos. E quando a gente fala dessa questão de percentil de gordura subcutânea mais elevado, é legal a gente ver isso em números. Então eu reuni alguns estudos, 4 estudos para cada atleta masculino e feminino. Então dividimos essa tabela aqui em duas. Do lado esquerdo, nós temos jogadores de basquete masculino. E do lado direito, nós temos jogadoras de basquete feminino. São 4 estudos para jogadores masculinos e 4 estudos para jogadoras femininas. E aí é interessante a gente notar que nos jogadores masculinos, o percentil de gordura, que é representado pela palavra aqui body fat em percentil, variou de 6% para jogadores do draft da NBA, e no máximo, valor mínimo de 6%, e no máximo 18% para jogadores sub-15. Então, oscilou, jogadores masculinos oscilam no percentil de gordura de 6% a 18,7%. Por outro lado, quando nós discutimos jogadoras femininas, nos 4 estudos que eu estou apontando aqui, que eu estou mostrando, a gente vai verificar, a gente vai observar que o valor inferior de percentil de gordura foi 12% numa equipe de jogadoras espanholas de elite, e o valor superior foi numa equipe grega de elite, que foi 24,21. Então, aí fazendo um comparativo, jogadores masculinos variando no percentil de gordura de 6 a 18%, e as jogadoras femininas variando de 12 a 24%. Então sempre as jogadoras femininas possuem um percentil de gordura superior aos jogadores masculinos. E para reforçar novamente,
Por que as jogadoras femininas têm percentil de gordura maior que os jogadores masculinos? Primeiro, por uma questão fisiológica necessária para a procriação e também para o equilíbrio, para o balanço hormonal. Ainda falando sobre a composição corporal, a gente precisa notar que existe na literatura científica o que ela chama de limite inferior de gordura corporal. O que é esse limite inferior de gordura corporal? Ele é o seguinte, é o valor mínimo que um atleta masculino ou feminina pode apresentar, um valor mínimo de gordura saudável, que não venha a causar problemas de saúde nesses atletas. Então, a literatura que reporta, tanto a literatura na área de fisiologia do exercício, como a literatura da área de treinamento desportivo, ela reporta que os jogadores masculinos podem ter um limite inferior de gordura em torno de aproximadamente 3%, que seria um limite saudável. E, no entanto, em contrapartida, as jogadoras femininas, elas teriam um limite inferior de gordura de aproximadamente 12%. Você vê que o limite das jogadoras femininas é superior, é bem superior aos jogadores masculinos. Tem a ver com aquela relação que eu falei da necessidade biológica de elas terem uma composição corporal de gordura um pouco mais elevada que os jogadores masculinos. Esse quadro desse limite inferior é para manter um nível de saúde essencial para esses jogadores, principalmente as jogadoras femininas que tem uma questão de esse percentil de gordura for muito baixo, ele pode causar algumas irregularidades, algumas disfunções no ciclo menstrual dessas atletas. E atletas de basquete feminino, diferente de outras modalidades que mulheres praticam outros esportes, o percentil de gordura nesse percentil aí para cima é aceitável, é tolerante. Não precisa ter um limite de percentual de gordura abaixo disso. Vamos entrar um pouquinho agora para falar sobre o ciclo menstrual. Ciclo menstrual. Então, quando a gente fala de ciclo menstrual, a gente precisa entender qual que pensando também numa teoria do crescimento e desenvolvimento corporal, qual é o primeiro momento que a atleta feminina se depara com o ciclo menstrual, que é a chamada menarca. O que é menarca? Menarca é onde ocorre a primeira menstruação, onde a criança, a menina, a atleta feminina, ela apresenta a primeira menstruação, é na menarca, que é o oposto da menopausa, né? A menopausa seria o fim do ciclo menstrual, quando se cessa o ciclo menstrual, já em idades mais avançadas. E a menarca, não. Menarca é o início do ciclo menstrual. E essa menarca, ela tende a ocorrer, costuma ocorrer em torno de 12 anos e meio aproximadamente de idade da criança. Só que essa idade de 12 anos e meio, ela é bem dependente, ela varia muito, ela é dependente do nível de desenvolvimento dessa atleta feminina, que pode ser precoce, intermediário ou tardio. Nas atletas precoces, que têm como características serem crianças que estão mais adiantadas no processo de crescimento e desenvolvimento, elas vão ter essa menarca talvez até mais cedo que 12 anos, talvez com 10, 11 anos. Nas crianças, nas atletas femininas intermediárias, são aquelas crianças que têm um desenvolvimento normal, então elas vão ter a menarca mais ou menos nessa faixa etária de 12 anos e meio, um pouco para mais, um pouco para menos, mas é mais ou menos nessa tolerância aqui. E nas crianças, nas atletas femininas, no caso, que tem um desenvolvimento tardio, são aquelas crianças que se caracterizam por um desenvolvimento mais atrasado, elas vão ter essa menarca em idades mais posteriores, como 13, 14 anos ou mais, certo? Então, essa questão do ciclo menstrual, ela é bem dependente da questão que a gente fala do crescimento e desenvolvimento corporal da criança, que pode ser precoce, intermediário ou tardio. Bom, vamos continuar falando um pouquinho sobre ainda o ciclo menstrual.
Então, o ciclo menstrual feminino tem algumas ocorrências, umas intercorrências que podem ocorrer na jogadora de basquete feminino, que são o quê? São alguns distúrbios, algumas irregularidades nesse ciclo menstrual. Aqui eu coloquei 4 tipos de irregularidades que podem ocorrer no ciclo menstrual das atletas femininas, que são amenorreia, hipermenorreia, dismenorreia e oligoamenorreia. Então vamos discutir cada uma delas. A primeira, que é a amenorreia, ela tem relação com a ausência de menstruação. Talvez, muitas vezes, devido a baixar muito o percentil de gordura, essa amenorreia começa a surgir. A hipermenorreia ela tem a ver com o comportamento uterino excessivo. A dismenorreia é um período menstrual doloroso. E por fim, a oligoamenorreia é um ciclo menstrual esporádico. Então, cada uma dessas irregularidades do ciclo menstrual possuem características distintas. E o que é que causa, né? Eu falei uma das causas lá na amenorreia, que é baixar demais o percentual de gordura. Mas do que pode ser derivadas, né? Essas anormalidades, essas irregularidades? Elas podem ser derivadas, por exemplo, de uma ingestão calórica inadequada, de um excesso de treinamento, daí a necessidade de dosar bem as cargas, de fatores psicológicos, principalmente da questão do estresse das atletas, um desequilíbrio hormonal, entre outros fatores aí que podem interferir de forma positiva ou negativa para com o desenvolvimento destas irregularidades. O ciclo menstrual, ele tem algumas interferências no aspecto cardiovascular, metabólico, respiratório e também no aspecto termorregulatório, assim como neuromuscular, que é a questão do treinamento da força, que será discutido em mais detalhes mais adiante. No aspecto cardiovascular, parece que as arteríolas espirales e suas respectivas ramificações são responsáveis pela condição vascular aos hormônios do ciclo menstrual. Todo o sistema vascular do endométrio, ele é regido pelos hormônios sexuais femininos, o estrogênio e a progesterona. Quando a gente adentra na questão do aspecto respiratório, o ciclo menstrual ele pode afetar o padrão respiratório das nossas jogadoras de basquete feminino, principalmente em seu período final do ciclo menstrual. Nós vamos discutir mais para frente esse ciclo menstrual aí. Parece que a falta de fôlego ela é intensificada entre os dias 10 e 22 do ciclo menstrual, com um ciclo constituído de média de 28 dias, de 21 a 35 dias, mas em média 28 dias. E a respiração curta, ela ocorre entre os dias 7 e 21. Então tem algumas alterações. Em algumas atletas elas são mais sensíveis a essas alterações, outras atletas são menos sensíveis. Então depende muito isso, e quando a gente fala de treinamento também é uma questão que interfere também, às vezes, no comportamento das atletas frente às cargas que são impostas no organismo dessas atletas. Na questão metabólica, nós estamos falando de um equilíbrio metabólico do organismo que pode ser afetado decorrente de alterações no ciclo menstrual, como por exemplo o surgimento da famosa síndrome metabólica, que tem uma relação direta com a resistência à insulina. Então também um aspecto metabólico em relação ao ciclo menstrual. No quesito termorregulatório,
parece que ocorre uma elevação da temperatura corporal das mulheres durante a fase de ovulação do ciclo menstrual. Para quem não sabe, a temperatura interna do corpo humano, ela oscila em torno no valor médio de 37 graus. Por último, a questão neuromuscular, as diferentes fases do ciclo menstrual sofrem algum grau de relação com o desempenho neuromuscular. Uma pesquisa apontou que os níveis neuromusculares foi pior durante a fase menstrual quando comparado com a fase ovulatória e lútea. Também essas pesquisas ainda não são muito conclusivas, cada pesquisa normalmente apresenta alguns resultados um pouco distantes da outra, mas vamos discutir mais essa questão da força mais profundamente mais adiante. Então vamos dar o prosseguimento em relação à nossa apresentação. Vamos adentrar agora na questão dos sintomas que ocorrem durante o ciclo menstrual, sintomas pré-menstruais, conhecidos pela sigla popularmente, né, pela sigla TPM, que é tensão pré-menstrual. Quais são? Eu enumerei aqui, coloquei alguns, mencionando os mais relatados na literatura desses sintomas. São vários sintomas, muitas vezes eu não coloquei todos aqui que aparecem. A resposta desses sintomas são muito individuais. Tem algumas atletas que são mais, que sentem mais os sintomas, outras que sentem menos. Então, quais são alguns desses sintomas? Dores, náuseas, cefaleia, que é a popularmente conhecida dor de cabeça, câimbras, letargia, que é uma espécie de cansaço, letargia, ganho de peso, pode ocorrer uma retenção hídrica, distúrbios do sono, tontura, mau humor, falta de concentração e em alguns casos também distúrbios gástricos. Então essas respostas a esses sintomas pré-menstruais variam muito de atleta para atleta, de mulher para mulher, depende de jogadora feminina para jogadora feminina, correto? Tem alguns casos, por exemplo, as atletas usam os anticoncepcionais, conhecidos como contraceptivos. E esses contraceptivos, eles, nas suas diferentes formas, pílulas, implantes, alguns injetáveis e até outras formas de anticoncepcionais, eles podem ajudar a prevenir esses sintomas ou até piorar esses sintomas. Então, às vezes é muito importante a jogadora feminina de basquete consultar lá o seu respectivo ginecologista para verificar qual seria o anticoncepcional mais adequado à sua situação, à sua necessidade e que relação que existe entre esses sintomas que ela apresenta e o que pode ser feito em termos de uso de anticoncepcional ou algum outro tipo de medicação para minimizar estes efeitos. Voltando ainda falando sobre essa questão dos sintomas, isso aqui é um estudo que foi feito com 80 jogadoras de basquete universitário femininas e questionou essas atletas através de um survey. Para quem não sabe o que é o survey é um questionário, é uma pesquisa de questionário, certo? Survey é o que seria um questionário simples. E perguntou para essas atletas, questionou as atletas qual eram as interferências negativas em relação a esses sintomas decorrentes do ciclo menstrual. O que a gente pode notar aqui foi o seguinte, os fatores que estão com asterisco aqui, os números que estão com asterisco, foram os que mais causaram respostas negativas no organismo das atletas. Então, por exemplo, o estresse psicológico devido ao ciclo menstrual afetou de alguma maneira as atletas. Também a questão da dor. A dor também para as atletas femininas também é uma questão para elas preocupante, decorrente do ciclo menstrual também, para elas tende a interferir, segundo o relato das mesmas, E também um nível de concentração.
elas também alegam que a concentração delas é afetada durante esse período, durante esses sintomas que apresentam pré-menstrual. E, por outro lado, aqui, segundo relatos das mesmas, apesar desses sintomas de estresse psicológico, dor e também concentração afetada, o desempenho delas na quadra, tanto o desempenho físico como o desempenho técnico-tático, elas alegaram que não sentem tanto. Parece, a gente pode especular isso aqui também é uma mera especulação minha, apesar dos resultados que foram apresentados aqui, que apesar dessas atletas estarem estressadas psicologicamente, apresentarem dores e também uma concentração reduzida nesse período de sintomas pré-menstruais, elas conseguem ainda mesmo assim superar esses sintomas e apresentarem um desempenho satisfatório durante os treinamentos e competições. Isso segundo o relato das jogadoras universitárias. Aqui a gente precisa pensar da seguinte maneira. É o seguinte, são jogadoras universitárias, Elas são mais jovens que as jogadoras profissionais. Normalmente as jogadoras profissionais, elas têm uma idade um pouco mais avançada em relação às atletas universitárias. Se for seguir um ciclo natural, né, as jogadoras universitárias, o próximo passo seria o profissionalismo. Então, elas são um pouco mais jovens. Então, talvez essa pesquisa para jogadoras profissionais de elite, de alta qualificação, ele dê outro resultado diferente um pouco das jogadoras universitárias. Mas, para se ter uma referência aqui, para jogadoras universitárias, foi esse resultado que elas expressaram. Continuando, vamos falar agora, adentrar um pouquinho acerca do ciclo menstrual em torno, para entender, eu falei um pouco de algumas características antes, eu vou falar um pouquinho para entender um pouquinho o que quais são as 4 fases que compõem o ciclo menstrual. Esses autores aqui apresentaram o ciclo menstrual numa forma resumida, constituída de 4 fases. A fase menstrual, que é uma fase que dura em torno de 3 a 5 dias. A fase pós-menstrual, que dura em torno de 7 a 9 dias. A fase ovulatória, que dura em torno de 4 dias. E a fase pós-ovulatória, que dura em torno de 7 a 9 dias. Devo dizer aqui que o ciclo menstrual ele dura em torno de 21 a 35 dias e que é uma média de um ciclo de 28 dias. Vocês vão ver na literatura, se vocês consultarem a literatura, normalmente a literatura vai falar muito desse ciclo de 28 dias. Ele está falando da média do ciclo, mas analisando os dois extremos do ciclo, ele oscila de 21 a 35 dias, uma média 28 dias. Dando prosseguimento, esses outros autores aqui, eles apresentam o ciclo menstrual de uma forma mais analítica. Enquanto o slide anterior eu apresentei de uma forma resumida, os autores apresentam de uma forma resumida, nesse slide aqui eles apresentam o ciclo menstrual de uma forma mais analítica, mais detalhista, que talvez seja melhor até para entender um gráfico que eu vou mostrar mais adiante. Então aqui eles dividem o ciclo menstrual em 6 fases. A fase primeiro folicular inicial, que varia do dia 1 ao dia 5. A fase folicular tardia, que varia do 6º dia ao 12º dia. A fase ovulatória, que se inicia do 13º dia ao 15º dia. A fase luteal inicial, que oscila entre o 16º dia ao 19º dia. A fase luteal intermediária, que varia entre o 20º dia ao 23º dia. E a fase, por último, a fase luteal tardia, que oscila entre o 24º dia ao 28º dia. Então essa aqui é uma forma mais analítica de apresentar o ciclo menstrual. E aqui a gente apresenta um gráfico das flutuações hormonais que ocorrem no ciclo menstrual.
Esses dois hormônios sexuais femininos que são secretados pelos ovários, o estrogênio e a progesterona, apresentam, durante as diferentes fases do ciclo menstrual, apresentam comportamentos diferentes, comportamentos distintos dessas 6 fases. Observando a linha horizontal, vocês vão ver que tem uma numeração de 1 a 28. São os 28 dias, em média, do ciclo menstrual. E aí nós temos lá a fase folicular inicial, a fase folicular tardia, a fase ovulatória, a fase luteal precoce, a fase luteal intermediária e a fase luteal tardia. São essas as fases na linha horizontal. E vocês percebam que no início da fase folicular, início da fase folicular, nós temos tanto o estrogênio como a progesterona, temos esses dois hormônios em níveis muito baixo das atletas. E aí, quando se adentra na fase folicular tardia, ocorre um aumento expressivo, um aumento exponencial nos níveis de estrogênio, mantendo ainda a progesterona baixa. A progesterona é a linha tracejada e o estrogênio está com uma linha completa. E aí, dando prosseguimento, você vai ver que depois ocorre uma flutuação nesse nível de estrogênio. A progesterona também tem uma ascensão e o estrogênio também uma ascensão, só que não menos acentuada do que a progesterona na fase lá entre a fase do meio, a fase luteal intermediária. Então, existem essas flutuações que ocorrem no ciclo menstrual, elas também alteram, às vezes, o rendimento ou a capacidade de trabalho das atletas. Se nós observarmos, que eu coloquei aqui um quadro amarelo, colocado lá a setinha para baixo, CT, então baixa, reduzida ou baixa capacidade de trabalho. Entre o dia 1º ao ao 11º, 12º dias aproximadamente, entre os dias que está havendo, ainda que vai haver, né, esse aumento exponencial no estrogênio, essa capacidade de produzir trabalho, capacidade interna, fisiológica das atletas femininas, ela é reduzida nesse período, segundo a literatura científica. Então é um período que, como preparador físico, você tem que ir lá se atentar nessa questão para evitar exigir da atleta. Você pode até exigir da atleta cargas altas, mas você precisa lembrar que a capacidade de trabalho dela vai estar reduzida. E isso aí pode ter resultados no desempenho final das atletas. Falando um pouquinho do ciclo menstrual e os efeitos na resistência, na capacidade biomotora resistência, tanto resistência aeróbia quanto resistência anaeróbia. E as pesquisas nesse sentido, elas são meio conflitantes. Eu estou apresentando aqui duas pesquisas. A pesquisa de cima, que é a mais atual, ela mostra ou alega, né, que tanto a resistência anaeróbia como a resistência aeróbia, elas não seriam afetadas, não seriam influenciadas de maneira nenhuma pelo ciclo menstrual. Não teriam nenhuma, por mais que você veja, né, o gráfico que eu mostrei no slide anterior, das flutuações no comportamento hormonal, as decorrentes das diferentes fases do ciclo menstrual, a resistência, tanto aeróbia quanto anaeróbia, não seriam afetadas. Por outro lado, em contrapartida, no segundo estudo, que é um estudo de 2017, esses autores, eles encontraram nesse teste de resistência, que é o chamado ioiô intermitente teste, esse teste avalia a capacidade de resistência. Eles encontraram que na fase
luteal, na fase luteal, uma queda na fase luteal desse ioiô intermitente teste quando comparado com a fase folicular. Então, na fase luteal, houve uma queda na capacidade de trabalho, no desempenho final no ioiô teste, quando comparado com a fase folicular. Então, apesar, os resultados são conflitantes, né? Os autores mais recentes alegam que não tem influência no ciclo menstrual nas capacidades de resistência, tanto anaeróbia quanto aeróbia, e já a pesquisa de 2017 prova que na fase luteal, parece que existiu uma queda comparado com a fase folicular. Ainda precisamos de mais pesquisas para se elucidar essa questão, mas é uma questão que ainda fica um pouco a desejar nas pesquisas científicas. Agora falamos da resistência, né? Vou falar um pouco da força do ciclo menstrual e a capacidade de força máxima. E aqui nesse estudo, os autores, eles compararam 3 fases distintas do ciclo menstrual, 3 fases que foram investigadas, que é a fase folicular precoce, a fase folicular tardia e a fase luteal intermediária. Num exercício que foi o exercício meio agachamento. Exercício meio agachamento que foi aplicado, que foi verificado em cada fase do ciclo menstrual com cargas diferentes. Primeiro com uma carga de 20% de uma repetição máxima, depois carga de 40% de uma repetição máxima, cargas também de 60% de uma repetição máxima e cargas de 80% de uma repetição máxima. E segundo os autores, o pico de força mensurado em newtons, na linha vertical, não mostrou nenhuma diferença significativa nesses níveis de força, nessas diferentes fases do ciclo menstrual que foram investigadas, que foram analisadas, que foram a fase folicular precoce, a fase folicular tardia e a fase luteal intermediária. Não houve diferenças no exercício meio agachamento quando comparado 4 tipos de carga: 20% de uma repetição máxima, 40% de uma repetição máxima, 60% de uma repetição máxima e 80% de uma repetição máxima. Então também um pouco diferente, né, da questão da resistência, que ainda ficou tá meio conflitante entre autores. A força parece-me que ainda não tem uma influência do ciclo menstrual no desempenho final. E aqui, nesse outro estudo, para reforçar o que eu acabei de falar, essa meta-análise da questão é um estudo de meta-análise que discute ao ciclo menstrual, a influência do ciclo menstrual no desempenho da força. E esses autores aqui no meio dessa meta-análise, eles reforçam o que eu falei no slide anterior, que eles analisaram algumas variáveis, tais como a força máxima, a máxima contração voluntária de força, seria um trabalho de força máxima, o pico de torque isocinético dos extensores e flexores do joelho, a força explosiva, o salto vertical e a taxa de desenvolvimento da força. Também nessa meta-análise, com base em uma amostragem grande, eles chegaram à conclusão nos resultados que essas variáveis analisadas de força não são influenciadas pelo ciclo menstrual. Então, ao contrário da resistência, que ainda os 2 estudos que eu mostrei são um pouco contraditórios, no desempenho da força, no estudo anterior, provou que não tem uma interferência das diferentes fases do ciclo menstrual, 3 fases analisadas, não houve influência do ciclo menstrual no desempenho da força. E aqui nesse estudo avaliou
força máxima, torque isocinético, força explosiva, salto vertical, taxa de desenvolvimento da força, também não foram afetados pelo ciclo menstrual. Então, parece que a força não é muito afetada, ao contrário da resistência, parece que a força não é muito afetada pela questão do ciclo menstrual. Adentrando agora em treinamento, falar um pouco de treinamento propriamente dito, falamos bastante de fisiologia, né? Adentramos no ciclo menstrual, fisiologia, hormônios, adentrar no treinamento propriamente dito. E aí, quando a gente fala no treinamento de força propriamente dito, treinamento da força funcional, né? Estamos falando de treinamento, preparação física no basquete feminino, treinamento da força funcional. Existem diferenças na força entre gêneros, que cada diferente autor apresenta algumas variações aí. Na grande maioria dos autores, nesse estudo inicial do Bartolomei de 2021 e colaboradores de 2021, alegam que a diferença na força entre atletas masculinos e femininos oscila entre 40% a 75%. E aí, essas diferenças nas forças também se alteram nos membros superiores e nos membros inferiores. Nos membros superiores, as mulheres têm 50% a menos de força do que os atletas masculinos. E nos membros inferiores, essa diferença cai para menos que 30%. Já os dois últimos autores lá, Zatsiorsky, Kramer e Guedes 2012, eles alegam que essa diferença nos membros superiores é de 25% a 55% a menos, membros superiores e tronco, e de 70% a 75% inferior nos membros inferiores. Existe um pouco de controvérsia aí entre autores, mas para resumir isso daí, é o seguinte: a diferença maior entre atletas femininas e masculinos está nos membros superiores e no tronco. Já nos membros inferiores, essa diferença tende a ser um pouco mais reduzida. Por que nos membros inferiores a força é menos significativa? Pelo fato de os membros inferiores terem uma massa muscular maior, um grande volume de massa muscular, então as atletas femininas conseguem desenvolver níveis de força muito próximo aos atletas masculinos nos membros inferiores. Já nos membros superiores, essa diferença tende a ser um pouco mais acentuada, favorecendo os jogadores masculinos. Essa questão da parte superior do corpo, dos membros superiores e do tronco, existe já há alguns anos atrás, como dizem o professor Zatsiorsky e Kramer, existe o seguinte: alguns anos atrás, isso já algumas décadas atrás, né, esses anos atrás décadas atrás, as atletas femininas, tem algumas até hoje ainda que tem a cabeça que ainda não assimilaram direito a situação, mas principalmente as jogadoras de algumas décadas atrás, elas tinham receio de desenvolvimento nessa parte superior do corpo, achando, principalmente membros superiores e tronco, achando que esse excesso de treinamento da força de membros superiores iria tornar elas mais masculinizadas. Então, elas tinham receio até de treinar mais membros superiores e tronco, gostavam mais de treinar membros inferiores. Hoje acredito eu que as jogadoras de basquete feminino estão mais conscientes, têm mais noção, estão bem mais orientadas, os preparadores físicos orientam melhor, e elas veem, né? Hoje a pesquisa científica está bem avançada, acesso, né, à informação é livre, então a gente consegue descobrir que esse receio é infundado, esse receio no desenvolvimento excessivo dos membros superiores, pensando que vão se tornar mais masculinizados, que não tem nenhuma relação. Hoje nós temos jogadoras de basquete feminino, também mulheres aí lutadoras, mulheres que fazem crossfit, que têm membros superiores desenvolvidos e que não perdem a sua feminilidade, né? Não se tornam mais masculinas por isso. Então, esse receio infundado no desenvolvimento dos membros superiores e no tronco pode ser um prejuízo funcional. Por quê?
O desenvolvimento dos membros superiores e do tronco é importante para melhorar arremessos, força de arremessos, força de lançamentos, para suportar as colisões que ocorrem com as adversárias, colisões que ocorrem durante diferentes situações técnico-táticas, nas marcações. Então, para suportar essas colisões precisam ter um nível de força, principalmente um nível de força na parte superior do corpo. Então, esse receio no desenvolvimento da parte superior do corpo das atletas femininas é infundado. Elas já têm menos força, ainda vai treinar menos, a parte superior do corpo, ficam deficitárias em nível de força nos membros superiores se não forem treinadas, estimuladas a treinarem membros superiores e tronco. Aqui eu falo um pouquinho do estudo que foi feito pelo professor Abe e colaboradores de 2021, é um estudo recente, essa diferença entre gêneros, entre sexos, na questão do tamanho muscular dos atletas. Esse estudo foi feito com o meio de ultrassonografia. Por meio da ultrassonografia, foram analisados o tamanho muscular dos membros superiores e dos membros inferiores de atletas femininas e de atletas masculinos. Vale dizer que esse estudo não foi feito com atletas de elite, mas não eram atletas de basquete. Eu não encontrei nenhum estudo que mostrasse com atletas de basquete, atletas de elite, mas aqui de outras modalidades. Então, o tamanho muscular dos membros superiores, com resultados da pesquisa, né? O tamanho muscular dos membros superiores das atletas femininas equivale a 68% a 78% dos atletas masculinos. E nos membros inferiores, a diferença se aproxima de 85% a 92%. O que também reforça, né, corrobora com aquilo que eu mencionei anteriormente, que a diferença de força entre membros superiores e membros inferiores, quando a gente fala de membros inferiores, ela é menor. As atletas femininas conseguem desenvolver força nos membros inferiores, forças absolutas, valores absolutos em membros inferiores, muito próximo a dos atletas masculinos, devido ao maior aporte de massa muscular nos membros inferiores. Quando a gente fala em valores relativos, essa diferença, segundo alguns autores, tende a ser muito reduzida, a ser muito mínima. Valores absolutos, existe essa diferença, mas em valores relativos, quando a gente fala relativo ajustado à composição corporal, essa diferença entre sexos masculino e feminino tende a ser reduzida. Também, acho que aqui é um resumo um pouquinho aqui que o professor McAdoo põe, entre essas diferenças de gênero na questão da força, ela fica mais evidente em 3 aspectos. Primeiro, na área de corte transversal do músculo, ou seja, a hipertrofia, a área de seção transversal do calibre da fibra muscular, o músculo masculino, dos atletas masculinos, são mais hipertrofiados que as atletas femininas, principalmente membros superiores, isso é bem mais evidente. A força absoluta, a força máxima absoluta total dos atletas masculinos também é superior às atletas femininas. Aí eu falei, quando for comparar a força relativa com ajuste na composição corporal, essa diferença tende a ser bastante mínima, bastante minimizada, talvez até reduzida. E a força relativa em relação à composição corporal, ela torna-se reduzida, reforçando o que eu acabei de falar. Aqui, um pouco de diferenças também na questão da composição das fibras musculares que nós encontramos no aparelho locomotor desses atletas masculinos e femininos. Então, a tipologia, as diferentes isoformas musculares, elas são semelhantes lá. Fibras tipo 1, tipo 2A, tipo 2B e fibras tipo 2XC, elas são semelhantes, as isoformas musculares, essas fibras presentes no aparelho locomotor, tanto de atletas femininas como de atletas masculinos. As atletas femininas, elas possuem menos
fibras musculares que os atletas masculinos. Também as atletas femininas, elas possuem área de seção transversal dessas fibras musculares, também tem um calibre menor do diâmetro dessas fibras. E também as fibras musculares de contração lenta das jogadoras de basquete feminino são maiores do que as fibras de contração rápida. Prejuízo funcional, porque o basquete, ao bel saber, é um esporte de força, potência e velocidade e que requer, né, um recrutamento preferencial das fibras de contração rápida, né, porque movimentos de força, potência e velocidade requerem essa questão de solicitar recrutamento das fibras de contração rápida. Mas é óbvio que o treinamento permite algumas adaptações, porque sabe-se que a composição das fibras musculares ela é determinada geneticamente. A composição das fibras musculares são determinadas geneticamente, porém, é lógico que o treinamento proporciona algumas adaptações específicas a alguns subgrupos de fibras musculares. Aqui também é um outro estudo, mas é o estudo do AB também, é aquele mesmo estudo do AB, só que mostrando uma outra característica. Comparando atletas femininas com atletas masculinos em relação a massa muscular total. No primeiro dado que eu mostrei foi a ultrassonografia que o AB fez. Aqui é o mesmo estudo, mas ele calculou a massa muscular total das atletas femininas e dos atletas masculinos e comparou também com o percentil de gordura. Então, a massa muscular total das atletas femininas equivale a aproximadamente, atletas femininas de elite, de classe mundial, equivale a 30 quilos. E o percentil de gordura equivale a 31,3%. Por outro lado, em contrapartida, nos atletas masculinos, esse valor de massa muscular total equivale a 45,3 quilos e o percentil de gordura equivale a 20,9%. Então, aos jogadores masculinos tem uma massa muscular total maior, uma maior quantidade de músculo, mais ou menos 15 quilos a mais, né? As atletas femininas 30 quilos, os atletas masculinos 45 quilos, quase 15 quilos a mais. E também o percentil de gordura dos atletas femininos, dos atletas masculinos é menor das atletas femininas. Enquanto os atletas masculinos têm 20% de percentil de gordura, as atletas femininas têm mais ou menos 11% a mais, tem 31%. Então também é tudo aquilo que eu falei, que eu elenquei nos slides anteriores, que as atletas femininas sempre apresentam um percentil de gordura um pouquinho mais elevado que os atletas femininos, que os atletas masculinos, devido a uma necessidade biológica das atletas femininas, a questão da procriação e também do equilíbrio do balanço hormonal. Aqui é um outro estudo, comparando a diferença de força em alguns exercícios entre atletas masculinos e atletas femininas. Aqui só está o resultado das atletas femininas. Em 4 exercícios de força, estamos falando de treinamento de força, 4 exercícios de força. No supino, que é o bench press, no agachamento, e no levantamento terra e no mid shin pull. Então, no supino, a força das atletas femininas é menos 59% dos atletas conseguem erguer uma repetição máxima, carga máxima no supino, menos 59% que os atletas masculinos. No agachamento, também as atletas femininas conseguem erguer uma carga máxima de menos que 57%. No levantamento terra, menos 56%, e no mid shin pull, menos 53%. Então, resumindo aqui uma média, né? Uma média de 50% menos de força nesses exercícios. Supino é um exercício de força de membros superiores, agachamento de membros inferiores, levantamento terra, membros inferiores, e o mid shin pull para membros superiores. Falamos de força, né? Força máxima no slide anterior. Aqui eu quero falar um pouco de potência
potência de membros inferiores em jogadores de basquete, tanto masculinos como femininos. Aqui é um estudo desses dois autores que apresentaram valores nos jogadores de basquete de salto vertical, masculinos e femininos, medidos por diferentes protocolos de saltos em diferentes grupos, tanto jogadores formativos como jogadores profissionais. Então, nos atletas masculinos, o valor do salto vertical, tanto de jogadores formativos como jogadores profissionais, oscila em torno de 40 a 75 centímetros de altura. Já nas atletas femininas, essa altura do salto vertical, ela oscila em torno de 22 a 48 centímetros, valor inferior. E aí eu calculei essa diferença, coloquei na ponta do lápis, coloquei na calculadora lá, e essa diferença estimada, uma diferença estimada, aproximada, ela da potência do salto vertical. O salto vertical representa a potência de membros inferiores. É um teste de potência de membros inferiores. Essa diferença, ela oscila de 55 a 64%. Então, as atletas femininas têm uma potência de membros inferiores baseada nesses valores que esses autores reportam aí na literatura, valores inferiores aos jogadores masculinos, em torno de 55 a 64%. A força máxima também está em torno de 55%. Também a potência de membros inferiores em torno de 55 a 64%, baseado nesses valores apresentados pelos autores, nessa pesquisa. Também essa diferença na potência, né, de membros inferiores entre gêneros, segundo esses autores aqui, esses autores, né, em colaboradores, 2021, uma pesquisa recente, ela se deve à composição das fibras musculares. Por exemplo, a gente sabe que nas atletas femininas, elas possuem um número maior de fibras lentas do que de fibras rápidas. Também o calibre dessas fibras musculares das atletas femininas também é menor. Então essa questão, tanto da composição como da qualidade muscular. Então, composição, fibras lentas em maior quantidade do que fibras rápidas. Na qualidade muscular, a questão também do tamanho, do calibre dessas fibras, do diâmetro dessas fibras, que também são menores em relação aos atletas masculinos. E também a questão da atividade enzimática glicolítica. As enzimas glicolíticas, do ponto de vista fisiológico, as atletas femininas têm uma disparidade entre os atletas masculinos, que faz com que a ativação ela não seja tão significativa assim. Então, e aí acaba refletindo esses 3 pontos aqui: composição das fibras musculares, qualidade muscular e a atividade enzimática glicolítica, acaba afetando no valor final da potência em jogadoras de basquete feminino. Aqui é um estudo que eu acho interessante mostrar, discutir, eu coloquei aqui para vocês verificarem, que é a questão da densidade mineral óssea, que foi analisada, que foi estudada, investigada durante 3 temporadas. E aí comparou jogadoras de basquete, foram usadas 22 mulheres, né? 16 jogadoras de basquete e 6 mulheres que, como grupo controle, que não praticavam basquete. Então, 16 jogadoras de basquete e 6 mulheres que não praticam basquete. E aí compararam a densidade mineral óssea na questão do fêmur, da cabeça do fêmur, e também do total da mineral óssea, a massa mineral óssea total do fêmur, e também da cabeça femoral, da cabeça do fêmur, em cada uma das 3 temporadas. Foram três temporadas, mais ou menos como se fosse 3 anos, né? 3 temporadas distintas. E aí foi mostrado no resultado final dessa pesquisa que as jogadoras de basquete possuem um ponto positivo. Aqui a gente estava falando de ponto negativo, né? De atletas femininas têm menos força muscular do que os atletas masculinos. Na questão da densidade mineral óssea, quando comparado com mulheres não praticantes de basquete, as jogadoras de basquete possuem 43
a 69% a mais de densidade mineral óssea. A densidade mineral óssea das jogadoras de basquete é superior às mulheres não praticantes de basquete. Então é interessante que o treinamento que as jogadoras de basquete são submetidas da preparação física, treinamento de força, treinamento pliométrico que envolve muitos saltos, acabam melhorando essa densidade mineral óssea nas jogadoras de basquete. Isso é um ponto positivo, principalmente quando essas jogadoras de basquete vierem a se aposentar e com o passar do tempo, né, aquele risco que as mulheres, as atletas femininas correm de osteoporose com o avançar da idade, essa maior densidade mineral óssea adquirida pelos anos que elas estavam mais ativas jogando, pode se refletir depois lá para frente, quando elas envelhecerem e chegarem lá depois da menopausa, a idade mais avançada, e aí correrem o risco de terem osteoporose, essa densidade mineral óssea talvez reduziria esse risco de osteoporose. Talvez, é uma probabilidade. Mas é interessante saber, é um ponto positivo aí para jogadoras de basquete. Um estudo longitudinal de 3 temporadas, investigando essa questão da densidade mineral óssea. Aqui é um outro estudo, também falando de treinamento de força, comparando jogadoras de basquete feminina com jogadores masculinos. É um estudo feito com jogadores da primeira divisão universitária, certo? E aqui eu comparei do lado esquerdo, nós temos jogadores masculinos e do lado direito nós temos jogadoras femininas. Nos exercícios que foram analisados aqui, no agachamento, uma repetição máxima no agachamento, uma repetição máxima no hang clean, no salto vertical, que avalia a potência, e também nos valores do isometric mid pull, dá para se notar que é a força máxima isométrica, dá para se notar que os valores dos jogadores masculinos são superiores às jogadoras femininas. Então você pega lá, por exemplo, o agachamento, que é o agachamento frontal aqui, front squat, você vê lá que os jogadores masculinos conseguem erguer uma média de 126 quilos, enquanto as jogadoras femininas conseguem erguer 83,6 quilos. E engraçado que nos membros inferiores, é onde a diferença entre sexos é menor, né? Para membros superiores a diferença tende a ser mais acentuada. Então, e nos membros, lá no salto vertical, por exemplo, no teste de potência, que é salto vertical, potência de membros inferiores, os jogadores de basquete masculino saltaram 77 centímetros e as jogadoras de basquete feminino saltaram 50 centímetros, também uma diferença aí favorecendo os jogadores masculinos. E também lá no isometric mid pull, que é um teste de força máxima isométrica, tanto no pico de força representado em newtons, como na taxa de desenvolvimento da força de 0 a 50 milissegundos, de 0 a 100, de 0 a 150, 0 a 200 e até 0 a 200 milissegundos, os valores dos jogadores masculinos são superiores às jogadoras femininas. Isso decorrente de toda aquela questão que eu falei, a questão hormonal, a questão da testosterona que faz a diferença entre sexos. Vou adentrar agora na questão falamos da capacidade biomotora força, falamos até demais, né? Mostrei força, mostrei potência muscular, falei dos benefícios do treinamento da força, questão hormonal, fala um pouquinho da capacidade biomotora que é a resistência. Se vocês lembrarem que alguns slides atrás, quando eu falei do ciclo menstrual, eu falei que não existe uma interferência do ciclo menstrual, segundo 2 estudos que são contraditórios, né? Um estudo alega que não tem interferência do ciclo menstrual na resistência, na capacidade biomotora resistência, e outro estudo, através de um teste lá, que era o yo-yo teste, alegava que existia diferenças na resistência. E aqui, com base nesses 2 autores de fisiologia, especialistas em fisiologia do exercício, eles colocam alguns fatores que distinguem jogadores masculinos das jogadoras femininas na questão da resistência. Então, as jogadoras
femininas de basquete, elas têm uma frequência cardíaca mais elevada em relação aos jogadores de basquete masculinos. Uma característica marcante dessa questão cardiorrespiratória, cardiovascular, que é a resistência, as atletas femininas, elas têm um coração e um volume sanguíneo menor que os atletas masculinos, o que implicaria em um ventrículo esquerdo menor, afetando a capacidade do volume de ejeção. A frequência cardíaca mais elevada, ela é mais elevada em relação a uma mesma carga de trabalho, tanto uma carga submáxima como carga máxima. Vocês vão me perguntar, né? Você falou frequência cardíaca mais elevada que dos atletas masculinos, mas tanto na carga submáxima como na carga máxima ocorre essa resposta fisiológica nas atletas femininas. A questão da hemoglobina, né? Que é outra questão importante. Os níveis inferiores de hemoglobina nas atletas femininas gera um menor conteúdo arterial de oxigênio, de O2, e uma redução no potencial oxidativo dos músculos. Falando do consumo máximo de oxigênio, que é menor, em torno de 8 a 15% nas atletas femininas, e o consumo máximo de oxigênio, ele acaba sendo afetado por essa questão da hemoglobina, pois menos oxigênio é liberado nos músculos solicitados em uma dada tarefa, em uma respectiva tarefa. Então, são algumas das características marcantes em relação ao resistência, capacidade biomotora resistência, que difere as atletas femininas dos atletas masculinos. E aqui, assim como eu fiz lá no percentil de gordura, eu também reuni dados de diferentes pesquisas mostrando a diferença do consumo máximo de oxigênio. O que é o consumo máximo de oxigênio, né? A definição de VO2 máximo seria a capacidade fisiológica em captar o ar atmosférico, absorver a nível alveolar e transportar e utilizar a nível celular, a nível mitocondrial. Então, essa questão ela é apresentada aqui do VO2, é apresentada aqui nesses quadros que eu estou expondo. Então nós temos jogadoras femininas versus jogadores masculinos, jogadoras femininas do lado esquerdo e jogadores masculinos do lado direito. Então, primeiro no estudo das jogadoras femininas. As jogadoras femininas, o VO2 máximo, o consumo máximo de oxigênio, ele posto que o valor desses 4 estudos que eu coloquei, 1, 2, 3, 4, 5 estudos, né, para cada 5 estudos para cada grupo de femininas e masculinos. Nas jogadoras femininas, o VO2 máximo oscilou em torno de 30 mililitros quilograma por minuto, que é o valor relativo ao peso, à composição corporal, e variou de 30 em jogadoras universitárias até o valor máximo de 56,7 em jogadoras sub-18. Então de 30 a 56,7. Já dos jogadores masculinos, esse valor oscilou de 36,9 a 65,5. Então, também a superioridade dos jogadores masculinos em relação às jogadoras femininas. Como eu falei no slide anterior, a diferença no consumo máximo de oxigênio é de 8 a 15%. Então, jogadoras femininas oscilam de 30 a 56,7 mililitros quilograma por minuto, e os jogadores masculinos aqui oscilam em torno de 36 a 65,5 mililitros quilograma por minuto na capacidade respiratória mensurada por esse indicador, que é o consumo máximo de oxigênio, conhecido pela sigla VO2 máximo. Eu queria adentrar agora numa abordagem prática pedagógica, uma abordagem prática
pedagógica. Essa abordagem prática pedagógica é uma abordagem, vamos dizer, no ponto de vista operacional, no nosso dia a dia que nós convivemos, né, com os atletas, como nós vamos prescrever, elaborar, confeccionar esse programa de treinamento. Então, pensando no treinamento, claro, preparação física, treinamento físico funcional. Então, aqui existe esse autor russo, que é o professor Andrei Zakharov, que faz algumas colocações pertinentes aqui, interessantes. Por exemplo, nós sabemos, eu já mostrei bastante coisa aqui, né, no decorrer dessa apresentação sobre o ciclo menstrual, as flutuações, as diferentes fases do ciclo menstrual e como se comportam lá os hormônios que são secretados pelos ovários, que são o estrogênio e a progesterona, que cada atleta tem um ritmo biológico e características individuais distintas, desde essa questão comportamental das diferentes dos ciclos, né, que variam em média de 28 dias, o ciclo menstrual, que varia de 21 a 35, mas a média 28 dias. Tem atletas que menstruam com mais ou com menos, né? Tem oscilações individuais, esses ritmos. A flutuação dos hormônios é mais ou menos semelhante, mas aí também tem aquela questão dos sintomas, né? Tem atletas que sentem mais os sintomas pré-menstruais mais do que outras, e tem algumas atletas que têm alguns sintomas pré-menstruais, outras têm outros sintomas, predominam mais sobre atletas alguns sintomas, em outras predominam outros sintomas. Então é uma questão de individualidade biológica, essa questão do ciclo menstrual. E o professor Zakharov, ele recomenda, então, com base nessa questão, como é uma questão muito individual, ele recomenda uma periodização, a confecção de uma periodização baseada nesse ciclo menstrual, elaborar uma periodização, um modelo de periodização que respeite esse ciclo menstrual para poder aplicar cargas adequadas e ter uma resposta fisiológica no desempenho que seja satisfatória para aquela sua equipe, para aquela sua atleta, para aquela sua equipe. Vale lembrar que essa periodização vai ser uma periodização respeitando características individuais. Então, por mais que o basquete seja um esporte coletivo, se você tiver lá no seu plantel, no seu roster, no plantel da sua equipe, quantas jogadoras? 17, 18, 20 jogadoras, que um plantel mais ou menos em torno disso, de 20 para menos jogadoras, no máximo 20 jogadores, você vai ter que elaborar um modelo de periodização baseado em cada uma das 20 jogadores que compõem esse seu plantel. Então você vai precisar conhecer, você vai precisar dialogar com as atletas por um certo período de tempo para coletar as informações, como funciona cada uma dessas atletas, a questão do seu ciclo menstrual, e aí poder entender para depois começar a montar essa periodização e verificar se essa periodização que o professor Andrei Zakharov sugere, ela é efetiva ou não, levando em consideração essa questão, esses aspectos do ciclo menstrual, levar em consideração essa questão, que é uma questão importante no basquete feminino, na preparação física do basquete feminino. A literatura é escassa quando a gente fala de periodização e ciclo menstrual na literatura. Tem muito de respostas menstruais no desempenho, mas falar em periodização propriamente dita e ciclo menstrual é escasso. Tanto é que eu só encontrei esse livro do professor russo Zakharov falando essa questão da periodização e o ciclo menstrual. Talvez em outros idiomas, talvez em russo, como está mostrando aqui o professor Zakharov, talvez tenha mais publicações falando sobre a periodização no ciclo menstrual. Então, uma coisa que para alguns preparadores físicos vão falar, nunca ouvi falar disso, ou nunca apliquei dessa forma, mas é uma coisa para se pensar, para você, como preparador físico, refletir e, se achar necessário, estudar mais a fundo e aí se aprofundar se realmente funciona ou não a periodização, levando em conta o ciclo menstrual das atletas. Dando continuidade a essa questão, dessa abordagem prático-pedagógica, vamos falar um pouquinho aqui o que propõe
esses dois professores, o professor Cassidori Júnior e Silva, dois professores especialistas em treinamento esportivo. Esses professores, eles sugerem que a aplicação das cargas de treinamento deve respeitar esse ciclo menstrual. Tem um pouco de relação também com a questão da periodização. Então eles propõem, sugerem como seria as cargas de treinamento impostas às jogadoras de basquete, respeitando essas fases do ciclo menstrual. Então, baseado nas fases do ciclo menstrual, eles propõem o seguinte: na fase menstrual e ovulatória, que seja aplicado cargas de uma grandeza média. Na fase pré-menstrual, cargas de grandeza baixa. Na fase pós-menstrual e pós-ovulatória, cargas de grandeza elevadas. Segundo os respectivos autores, essa sugestão seria uma maneira de você saber aproveitar o comportamento do ciclo menstrual para melhorar o desempenho das atletas. Eu acredito que isso aqui, essa abordagem que os professores apresentam, ela pode ser uma abordagem interessante. Todavia, você precisa botar em prática para verificar a eficácia das mesmas. Até porque, como eu volto a dizer, os estudos em relação a isso são escassos. Então temos lá, se te lembrar daquele slide lá atrás que eu mostrei, da flutuação durante as 6 fases do ciclo menstrual, no comportamento do estrogênio e da progesterona, nós temos lá em torno de 10 a 12 dias aproximadamente, que tem uma capacidade de trabalho reduzida, quando existem níveis baixos, tanto do estrogênio como da progesterona, certo? E aí, nesse período, que talvez a capacidade, se você exigir demais das atletas, você pode não ter a resposta fisiológica que você está buscando, que você está almejando. Então, é preciso pensar, refletir acerca disso. Então, essa abordagem, dando continuidade a essa abordagem prático-pedagógica, a gente pode dizer o seguinte, que os programas de treinamento físico-funcional, eles podem ser semelhantes aos jogadores masculinos. Os exercícios são os mesmos, as cargas respeitam a questão da individualidade biológica, mas os exercícios são os mesmos. Não tem que diferenciar exercício para atletas masculinos e atletas femininos de basquete. Os exercícios são os mesmos. Exercícios de características multiarticulares e multiplanares. Exercícios também que, do ponto de vista biomecânico, permitam uma transferência positiva para as ações motoras específicas que são realizadas no basquete. Por isso que eu falo treinamento físico-funcional, que não é o treinamento convencional, é o treinamento físico-funcional, treinamento que segue uma escola norte-americana, lá do professor Michael Boyle, do professor Juan Carlos Santana e outros expoentes. E também um treinamento que busque também, além de melhorar o desempenho atlético das jogadoras, que busquem a prevenção das lesões e também maximizem esse desempenho das jogadoras. Então, treinamento físico muito funcional, muito semelhante. É óbvio que vai ter essas cargas, vai se respeitar a individualidade biológica de cada atleta. Aqui, dando um prosseguimento dessa questão do treinamento físico-funcional, a gente precisa criar, nós precisamos ter o hábito, nós como preparadores físicos que lidamos com atletas femininas, precisamos criar um hábito de construir um diário da menstruação. Eu coloquei aqui entre aspas, diário da menstruação, ou até utilizar alguns aplicativos, como esse que eu sugiro aqui, que está mostrando no slide. Ou você cria esse diário da menstruação, ou usa um aplicativo para controlar o ciclo menstrual das atletas. Então você precisa ter com isso um diálogo com as jogadoras para poder conhecer melhor o ciclo menstrual. E vamos ver, vamos lembrar do seguinte: cada atleta tem uma resposta individual a essa questão do ciclo menstrual. Você precisa entender bem os aspectos fisiológicos envolvidos e como se comporta o ciclo menstrual de cada atleta, para depois, gradualmente, você começar a manipular, a criar sua periodização e manipular as cargas na sua devida grandeza.
Também existe uma preocupação vigente já ao longo dos anos nas pesquisas científicas em relação às lesões no ligamento cruzado anterior do joelho e o ciclo menstrual. Parece que o ciclo menstrual ele provoca principalmente uma lassidão nesses ligamentos ligamentos cruzados anteriores do joelho, e essa lassidão ela poderia ser uma das possíveis causas de lesões no joelho. Só que a gente precisa levar em consideração, antes de afirmar com convicção isso, que as lesões esportivas são um fenômeno multifatorial, um fenômeno multifacetado. Existem inúmeras variáveis intervenientes que podem gerar lesões. Então, as lesões do ligamento cruzado anterior não são só decorrente que algumas fases do ciclo menstrual deixam esses ligamentos cruzados anteriores numa maior lassidão e maior propensão às lesões no LCA de ruptura total ou parcial do ligamento cruzado anterior, que seria essa resposta final. Também tem a questão do ângulo Q, que também é outro fator que interfere na lesão de ligamento cruzado anterior. Mas as pesquisas ainda, elas, por mais que a gente queiram que estejam avançadas, elas ainda pecam e ainda tem uma afirmação com convicção. Os autores ainda colocam alguns percalços em afirmar se realmente essa lassidão que ocorre no ligamento cruzado anterior é decorrente do ciclo menstrual, de algumas fases, não todas as fases, mas algumas fases do ciclo menstrual. Talvez tenha outros fatores inerentes a isso. Então as investigações, as pesquisas, os estudos continuam a sendo desenvolvidos, mas é um fator para você também prestar atenção. Se você for criar esse diário da menstruação, também pensar em verificar isso aí. Se algum atleta sua se lesionar no ligamento cruzado anterior, tentar identificar em que fase da menstruação ocorreu isso daí. Isso tem alguma relação com essa possível lesão ou também com as cargas de treinamento que são impostas aos atletas. As atletas, né? Algumas considerações finais. Os jogadores de basquete masculinos e jogadoras de basquete femininos têm características distintas. Isso é evidente. O treinamento da força fica mais evidente ainda, né? E as jogadoras femininas, com essas particularidades, principalmente da questão do ciclo menstrual e os respectivos hormônios, né? Tem uma dinâmica que pode ser entendida, que deve ser entendida pelos profissionais que militam na preparação física do basquete feminino e tentar criar uma inter-relação com a dinâmica das cargas, principalmente na questão de criar um modelo de periodização eficiente que possa resultar em respostas fisiológicas apropriadas para um desempenho superior, rendimento satisfatório, rendimento superior na quadra, nas competições, nos jogos. A metodologia para se treinar preparação física no basquete feminino não se diferencia muito. Os exercícios são os mesmos, as características dos exercícios também, o que observar nos exercícios. As cargas, é lógico, tem que respeitar a individualidade biológica de cada atleta. E também esse controle que deve haver, esse controle sistemático do ciclo menstrual. Nós, como preparadores físicos, quando trabalharmos com jogadoras de basquete feminino, devemos ter esse controle sistemático, aprender, entender do ponto de vista fisiológico, entender também como o ciclo menstrual de cada atleta se comporta. Eu sei que dá um trabalho enorme isso daí, mas isso é necessário, se torna cada vez mais evidente se nós queremos que os atletas apresentem resultados superiores. Muitos preparadores físicos devem estar pensando agora, mas eu nunca fiz isso e sempre deu certo da maneira que eu desenvolvo o meu trabalho. Mas eu acho que aqui é uma maneira de dar um upgrade, de dar uma melhoria no seu programa de treinamento, tentando entender esse ciclo menstrual e aplicando cargas, respeitando esse ciclo menstrual para ver como as respostas fisiológicas se apresentam. A gente consegue desenvolver resultados superiores. Se ninguém correr atrás disso aí, alguém precisa correr ou pelo menos as pesquisas precisam evoluir nesse sentido. Então, acho que os preparadores físicos poderiam dar esse start aí, esse upgrade nos seus programas de preparação física no basquete feminino,
fazendo um controle sistemático do ciclo menstrual e também interrelacionando isso aí com as cargas de treinamento. Por fim, eu considero que o que eu gostaria de apresentar sobre essa questão do treinamento físico no basquete se encerra aqui. Eu sei que teria muito mais assunto, dependendo da abordagem que se fosse utilizar, mas eu preferi ficar restrito a essa abordagem aqui. Falei um pouco de treinamento da força, falei um pouco de treinamento da resistência, as diferenças que existem, falei do ciclo menstrual, que é importante compreender, do comportamento hormonal durante o ciclo menstrual, falei um pouco de crescimento e desenvolvimento corporal. Então levantei algumas indagações e acredito que espero que para quem foi assistir essa palestra, essa apresentação, achando que poderia sanar algumas dúvidas, espero que eu tenha sanado algumas dúvidas. E também espero, mais do que isso, que eu tenha plantado uma semente embrionária para você pesquisar mais a fundo esse assunto e também querer aplicar um pouco desses conhecimentos que você aprendeu aqui em termos práticos, no seu dia a dia, no desenvolvimento da preparação física em jogadoras de basquete feminino, que tem toda uma dinâmica com algumas particularidades diferentes dos jogadores de basquete masculino. Então eu agradeço pela atenção, desejo boa sorte e até uma próxima. Obrigado.